Você tem 70% de chance de estar olhando para a estrela errada. Não o Sol, as outras, as que dominam o céu à noite. São menores, mais vermelhas e vivem por um tempo tão longo que faz a existência do universo inteiro parecer um segundo num relógio parado. Elas representam mais de 70% de todas as estrelas da galáxia. Tem planetas rochosos com água possível. Existem em números muito maior do que qualquer outra no cosmos. Na teoria, a vida deveria estar fervilhando em torno dela, mas não está, pelo menos não a vida inteligente. Um astrônomo da Universidade de Colômbia calculou a probabilidade de isso ser coincidência. O número que ele encontrou foi de 1 contra 1.600, acima do limiar que a ciência usa para confirmar a existência de um novo planeta. Não é palpite, é estatística publicada na Proceedings of National Academy of Sciences. O telescópio James Webb chegou para o mesmo lugar vindo de outro caminho. O sistema planetário mais promissor que existe ao redor de uma anã vermelha foi analisado em 2025. Resultado: nenhum dos planetas tem atmosfera parecida com a Terra. Então, o que está acontecendo? Por que o tipo de estrela mais comum do universo parece incapaz de criar vida inteligente? O que isso diz sobre por que existimos aqui em torno de uma estrela rara, num momento raro do cosmos? E se 2/3 das estrelas forem zonas mortas para civilizações, o que isso muda na leitura do silêncio que o universo mantém desde que começamos a escutar? Meu nome é Lécio, tudo bem com você? Espero que esteja tudo 100%. Aqui é do canal Fato Proibido. Olha para o céu à noite, escolhe qualquer estrela, qualquer uma. Há uma chance enorme de que o que você está vendo não é uma estrela como o Sol. É menor, é mais vermelha e vai viver por um tempo tão absurdo que faz a existência do universo inteiro parecer coisa de um piscar de olhos. Essas estrelas se chamam anãs vermelhas, ou anãs M, como os astrônomos chamam. E elas não são uma exceção no universo, não são não. Elas são a regra. Mais de 70% de todas as estrelas da Via Láctea são anãs vermelhas. Em algumas galáxias elípticas, esse número sobe para mais de 90%. O Sol, aquele que ilumina o seu dia, que aquece a sua pele e que faz a vida na Terra ser possível, ele é minoria. O Sol é uma anã amarela, tipo G, no vocabulário astronômico. Representa menos de 5% das estrelas do universo. Mas o tamanho não é o único detalhe. O tempo de vida dessas estrelas é o que realmente muda o jogo. O Sol vai durar uns 10 bilhões de anos no total. Ele já tem 4,6 bilhões, ou seja, está na metade da vida. As anãs vermelhas. As menores delas podem durar até 10 trilhões de anos. Isso é 1000 vezes mais do que o Sol. É um número tão grande que se o universo inteiro existisse de novo, mais uma vez desde o Big Bang, ainda não daria tempo de uma anã vermelha morrer. E tem mais, estudos de exoplanetas confirmam que anãs vermelhas frequentemente têm planetas rochosos em suas zonas habitáveis. A distância certa para que a água líquida exista na superfície. Na teoria, elas têm tudo. São as estrelas mais comuns, vivem mais e têm planetas. Se a vida fosse uma questão de estatística pura, a galáxia deveria estar fervilhando de civilizações em torno delas. Mas aí aparece o problema. Nenhuma civilização conhecida vive ao redor de uma anã vermelha, incluindo a nossa. E se você pensar bem nisso por alguns segundos, vai perceber que essa frase simples é uma das coisas mais estranhas que a ciência já registrou. Porque num universo dominado por anãs vermelhas, o único lugar que sabemos ter vida inteligente,
orbita justamente uma estrela rara, amarela e de vida curta. Esse paradoxo tem um nome, o paradoxo do céu vermelho. E a resposta que os cientistas encontraram para ele pode ser muito mais perturbadora do que a pergunta. O que os números revelam quando você coloca tudo isso numa equação? A resposta chegou de Colômbia e ela não é tranquilizadora. David Kipping é professor de astronomia da Universidade de Colômbia em Nova York e lidera o laboratório de Cool Worlds. Ele passou anos olhando para dois fatos que incomodam qualquer pessoa que pensa sobre a vida no universo. O primeiro, mais de 70% das estrelas são anãs vermelhas e tem planetas rochosos em zonas habitáveis. E ainda assim, nenhuma civilização conhecida orbita uma delas. O segundo, o período estelar do universo. O tempo em que as estrelas existem vai durar aproximadamente 10 trilhões de anos, mas nós aparecemos nos primeiros 13,8 bilhões de anos, o que equivale ao primeiro 0,1% desse período. Em termos de probabilidade, isso é como jogar uma moeda e ela cair em pé. Kipping não ficou satisfeito em apenas apontar os problemas. Ele construiu um modelo matemático usando estatística bayesiana, um método que calcula qual explicação é mais provável com base nos dados disponíveis, e testou 3 hipóteses. A primeira foi sorte. Vivemos ao redor de uma anã G, simplesmente por acaso, sem razão física por trás disso. A segunda, estrelas abaixo de uma certa massa simplesmente não produzem vida inteligente. Por razões físicas ou químicas, elas são zonas mortas para observadores como nós. A terceira, planetas têm uma janela de tempo limitada para sustentar a vida. A tectônica de placas, o processo que move os continentes e regula o clima, se apagaria muito antes dos trilhões de anos que as anãs vermelhas vivem, inviabilizando qualquer civilização. Quando Kipping olhou os números, o resultado foi claro. A hipótese de sorte não se sustenta. A probabilidade de que nosso padrão seja coincidência é de 1 contra 1.600. Para ter uma ideia do tamanho desse número, físicos aceitam uma descoberta como confirmada quando a probabilidade de ser erro supera 1 contra 3,5 milhões. Mas 1 contra 1.600 já é considerado no vocabulário científico formal. Evidência decisiva. Não há palavras para descrever números maiores que isso na escala usada pelos pesquisadores. A conclusão que o modelo aponta é que estrelas com menos da metade da massa do Sol quase certamente não desenvolvem observadores como nós. E estrelas com menos da metade da massa do Sol representam mais de 2/3 de tudo o que existe no universo. 2/3 do universo. Zonas mortas para a vida inteligente. Isso não é ficção científica. Então, o telescópio James Webb começou a observar o sistema que todos esperavam que contradissesse essa conclusão. TREPPT-1 é um sistema a 40 anos-luz da Terra. Tem 7 planetas rochosos orbitando uma anã vermelha. 3 deles ficam na zona habitável. Por anos, foi o principal candidato a abrigar vida fora do sistema solar. Era o sonho dos astrônomos que apostavam nas anãs vermelhas. Até dezembro de 2025, o James Webb havia analisado 4 dos 7 planetas. O resultado foi publicado pela NASA e pela Agência Espacial Europeia. Nenhum apresentou atmosfera parecida com a da Terra. O planeta D, que fica na borda da zona habitável, não tem água.
metano ou dióxido de carbono detectáveis. O planeta B, que antes era descrito como rocha escura sem atmosfera, mostrou dados ambíguos. Mas mesmo os cientistas que encontraram uma possibilidade de fina névoa de gás carbônico admitem que a estrela TRAPPIST-1 emite radiação intensa, o suficiente para destruir qualquer atmosfera que tente se formar. A razão é simples de entender. Anãs vermelhas são estáveis na juventude. Por até 1 bilhão de anos após o nascimento, elas lançam radiação de alta energia sobre os planetas próximos, varrendo água e atmosfera com um soprador de folha cósmico. E a zona habitável de uma anã vermelha exige que o planeta orbite tão perto que fique preso gravitacionalmente sempre com o mesmo lado voltado para a estrela. Como a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra. Um lado queimado, o outro congelado, sem ciclo de dia e noite, sem o motor que regula o clima de um planeta. Se 2/3 das estrelas do universo são zonas mortas para a vida inteligente, o que isso diz sobre a nossa existência aqui? Em 1950, o físico Enrico Fermi almoçava com colegas quando fez uma pergunta que ninguém conseguiu responder até hoje. Abre aspas. Onde está todo mundo? Fecha aspas. O universo tem bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas. Estatisticamente, as chances de que a vida inteligente só tenha aparecido uma vez nesse planeta em torno dessa estrela são infinitamente pequenas. E ainda assim, o rádio não capta nada, nenhum sinal, nenhuma visita. Durante décadas, a explicação mais confortável foi: o universo é grande demais e os sinais simplesmente não chegaram ainda. Mas a pesquisa de Kipling sugere uma explicação diferente e muito menos confortável. A maior parte do universo pode ser de fato vazia, não porque a vida não tente aparecer, mas porque as estrelas em torno das quais ela tentaria aparecer não são capazes de sustentá-las, até o ponto em que ela se torna inteligente. 2/3 das estrelas eliminadas, estrelas muito massivas, como as do tipo O, B e A, enormes e azuladas, vivem curtas demais para que a evolução dê frutos. Menos de algumas dezenas de milhões de anos, enquanto a vida na Terra levou centenas de milhões para sair do oceano. Estrelas muito pequenas, as anãs vermelhas, destroem as atmosferas dos planetas antes que qualquer complexidade biológica se instale. O intervalo útil é estreito e o Sol está exatamente dentro dele. Não por capricho do universo, mas porque a física não dá outra saída. O que isso muda na prática? Por enquanto, nada. A vida no planeta continua, mas muda a pergunta que fazemos quando olhamos para o céu à noite. Aquelas estrelas vermelhas que dominam o cosmos, as mais comuns, as mais antigas, as que vão existir por trilhões de anos depois que o Sol apagar, podem ser apenas silêncio. Luz sem ninguém embaixo para olhar para ela. E nós aqui orbitando uma estrela rara, em um momento raro do universo. Pode ser que sejamos o tipo de coisa que não deveria existir com tanta frequência. Não é uma certeza, é uma probabilidade. Uma probabilidade de 1.600 para 1. Meu nobre, deixa aí nos comentários. Você acha que a vida pode existir em torno de anãs vermelhas ou o universo simplesmente não favorece esse caminho? Responda aí que eu vou ler tudo. Vou te deixar com mais um vídeo aqui e obrigado por assistir.